A única taxonomia possível são as drogas. Há dois tipos de drogas, químicas e naturais. As primeiras dependem da produção industrial em massa. As outras são parte da natureza e se cultivam, recolhem ou encontram em campo aberto, prado, montanhas ou deserto. O uso das drogas naturais remonta a uma época de sabedoria ancestral em que se praticava a medicina natural e holística. O uso das drogas químicas, por outro lado, se massificou com a Revolução Industrial e com a ascensão dos médicos ao poder. Esse foi o começo da tirania dos homens de avental branco. As drogas químicas controlam a paciência, o ritmo e a paixão. Seu objetivo é que o sujeito disfuncional se readeque ao sistema para que siga produzindo submissamente. Mas, se os sacerdotes de avental branco falham em sua tentativa e perdem o controle sobre o paciente, acabam descartando-os aos centros ideológicos de reclusão social, os manicômios, os asilos, os albergues de caridade, os lares de ancião, etc. Estes centros são as lixeiras para o enfermo terminal. As drogas químicas legais, que o Estado administra por meio de seus ministérios da saúde, têm suas pares gêmeas, as drogas químicas ilegais. Além de ser um grande negócio lucrativo, estas permitem ao Estado justificar a repressão em zonas consideradas fora de controle, os guetos urbanos, as barricadas marginais ou a selva guerrilheira. Em outros casos, as drogas ilegais também são usadas como pretexto quando a justiça e seus guardas pretorianos perseguem aqueles indivíduos subversores da ordem imposta. Justamente é sua ilegalidade que gera o lucro e racionaliza o autoritarismo. As drogas naturais, por outro lado, liberam porque permitem ver na escuridão da alienação. Ajudam o corpo, são biodegradáveis e fontes energéticas. A planta de cânhamo, por exemplo, atenta contra as indústrias que exercem o controle ideológico e energético. A indústria farmacológica impõe uma visão de realidade, depois as indústrias petroleira, mineira e florestal. O triunvirato da sociedade de produção e consumo em massa levam a cabo a concretização material dessa visão de realidade. As drogas naturais, pelo contrário, curam, enquanto qualquer alteração da consciência nas sociedades altamente alienadas permite um escape para a apreciação da natureza, nas sociedades primitivas, não alienadas nem alienantes, as drogas naturais são uma ratificação de que a realidade não é linear nem se manifesta num só plano. Efetivamente, através das drogas naturais, os povos primitivos experimentaram o caráter múltiplo da realidade. Bem como a Terra não é plana, a realidade não é uma. Pelo contrário, está povoada com tantos vincos e multiplicidades quanto peculiaridades tenha a natureza. Os surrealistas assinalaram que o mundo dos sonhos também era parte da realidade, tal como é a percepção do mundo em vigília. A possibilidade de que haja outros mundos sem a lógica linear tridimensional foi provada pela psicodelia. Os doutores e especialistas que trabalham para a sociedade de produção e consumo em massa chamam de escapismo qualquer alteração da consciência produzida pelas drogas naturais. Quando o escape para a apreciação da natureza gera força energética, os doutores e os experientes deixam seu trabalho nas mãos do exército ou da polícia. Essa é a chamada guerra contra as drogas. As drogas naturais são altamente subversivas. Cada folha e talo que libera e alivia já existe previamente no jardim planetário. Da mesma forma, não há necessidade de manufaturá-las. É fato que a sabedoria ancestral está relacionada à medicina natural. Muitas mulheres foram acusadas de bruxas pelos médicos e especialistas da época e queimadas vivas nas fogueiras da Inquisição católica, protestante e patriarcal. Eis a civilização.
Comer, fumar, ferver e ingerir as drogas naturais são atos de convivência solidária. Sua ocorrência depende dos níveis de saúde das pessoas. Quando o ritmo da vida está controlado pelo tic-tac automático da máquina padronizadora, os níveis de saúde diminuem. A alienação e a ideologia são uma doença. As drogas naturais limpam o jardim e lavram a terra. Cada vez que se ingerem drogas naturais, orgânicas como nós mesmos, nos recuperamos das doenças biológicas e sociais que produzem a alienação e a ideologia. A humanidade precisa se recuperar do trauma da civilização. Para Shelley Glendenning, a civilização é um estado do qual há que se melhorar. O trauma do primeiro dia de escola, o nervosismo causado pelas ameaças de expulsão do colégio, as dores de estômago, os castigos irracionais ou o impacto da repressão institucional contra a manifestação libertária do ser que quer fugir da alienação e da ideologia são a consequência de uma experiência traumática que tratamos de ignorar a cada dia. A civilização é o fundamento do treinamento forçado para privilegiar o simbólico sobre o imaginário e assim domar o estado de selvageria natural que nos habita. As drogas naturais desdobram as pétalas da imaginação, e esse talvez seja o efeito que produzimos nós toda vez que interagimos organicamente com o meio e ampliamos nosso universo para o que ainda não sonhamos, mas que ainda podemos imaginar. Nossa presença tem um efeito alucinógeno. Somos efetivamente uma droga poderosa que pode iluminar tudo que imaginemos. E uma vez liberados, não há droga química, nem tela, nem exército que possa deter o efeito sedutor e opiáceo que provoca nossa aparição. Para construir um novo mundo, temos que o imaginar, e para imaginá-lo, temos que nos liberar. Essa liberação implica a criação de uma nova humanidade. Eis a importância das drogas naturais.